Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. O versículo que eu vou ler nessa noite se encontra em Gênesis 18 e o capítulo é o 14. Aqui em Gênesis 18 vai contar a história de quando Deus apareceu a Abraão e prometeu para ele que ele daria um filho para Abraão e Sara. Sara ouviu quando Deus estava falando para Abraão e ela duvidou. Ela duvidou porque ela já era velha, Abraão também já era velho e ela não acreditava que ela poderia ainda gerar um filho. Mas por que Sara ela duvidou? Porque ela estava olhando para a circunstância. As circunstâncias dizia que ela não teria condição nenhuma de gerar um filho. E Deus, sabendo do que passava na mente, no coração de Sara, ele vira para Sara e fala o seguinte, Gênesis 18, 14. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Não existe. Para o nosso Deus não existe nada difícil, para o nosso Deus não existe nada impossível. Ele é dono de todas as coisas e eu creio que Deus fará muito mais do que a gente possa imaginar e que nós possamos não olhar para a circunstância, que nós possamos olhar sempre para o Deus Todo-Poderoso. Eu sempre falo isso porque é o que eu acredito. E no decorrer aqui, né, do capítulo, aí a gente já vai entrar no versículo 22, Gênesis 18, no 22, Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá em Sodoma e Gomorra vivia o primo de Abraão, que é Ló. E Ló foi pedir, e Abraão foi pedir para Deus ter misericórdia. E aí ele fala para Deus assim, se lá tivesse 50 justos, 50 homens justos, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? Deus fala não. E Abraão fala assim, e se tiver 45? Deus fala, não vou destruir. E se tiver 30? Não, eu não vou destruir. E se tiver 20? Deus vira para ele e fala assim, se lá tiver 20 homens justos, eu não vou destruir aquela cidade. Aí Abraão, né, ainda insiste diante de Deus e fala, mas e se por acaso lá tiver 10 homens justos? O Senhor ainda vai destruir a cidade? Deus sabia que lá não tinha 10 homens justos. E Deus falou, não, se lá tiver 10 homens justos, eu não vou destruir. Meus queridos, por incrível que pareça, dentro de uma cidade não havia 10 homens justos. E Deus foi, tirou a família de Ló da cidade, mandou que a família de Ló saísse e destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquela cidade. O pecado daquela cidade era tão grande que Deus quis destruir aquela cidade. O que eu aprendo com isso? A importância de sermos justos diante de Deus. A importância de andarmos corretamente diante de Deus. A importância de agradar o nosso Deus. Não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil, mas é necessário. Porque por causa da nossa atitude diante de Deus, nós podemos salvar uma cidade. Nós podemos salvar uma família por causa da nossa atitude diante de Deus. Então, meus queridos, que nós possamos nessa noite a rever toda a nossa vida e querer, sabe, ter um comportamento que agrada a Deus. Uma cidade inteira foi destruída porque não havia 10 homens justos, sabe? Então, assim, aí eu vou levar essa palavra para a nossa empresa, né? Para a RR. Profetizar que aquelas portas não vão se fechar, porque lá dentro existe um povo que acredita no Deus Todo-Poderoso. Lá dentro daquela empresa existe um povo comprometido a buscar a face de Deus em favor daquela empresa. Não a favor dos nossos próprios interesses, a favor do interesse em geral. Porque aquela empresa com as portas abertas, muitos empregos vão ser
garantido ali. Então, todo dia às 8 da manhã e todo dia às 9 da noite nós oramos, nós clamamos por um Deus que é dono do ouro e da prata. E é por causa desse povo que acredita que Deus não vai fechar aquelas portas. E não é por merecimento, porque nós não merecemos. É pela misericórdia de Deus e por Deus ver em nós uma atitude de crer. Nós não estamos fazendo como Sara, que está olhando para a circunstância. As circunstâncias dizem que não, mas nós estamos olhando para um Deus todo-poderoso que não há nada demasiadamente difícil para Ele. Então, manter a porta daquela empresa aberta é muito possível para Deus. Pode não ser para nós, mas para Deus é possível. E é nisso que eu acredito e é nisso que muitos outros acreditam e que por isso que estamos orando com fé e acreditando. E eu vou terminar esse vídeo no versículo de Ageu, sabe? O versículo de Ageu 2:9 diz o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então eu profetizo no nome de Jesus, a glória da segunda casa em relação àquela empresa vai ser maior do que da primeira. Porque a obra que o Senhor começou naquele lugar, Ele é poderoso para fazer, para concluir, para terminar. Então, meus queridos, fica com essa palavra. Não vamos ser como Sara, olhar para a circunstância, mas que nós possamos ter fé e crer que nada para Deus é difícil. Amém? Fica com essa palavra, que Deus possa abençoar no nome de Jesus e que nós possamos ter uma vida íntegra diante de Deus para que nós possamos salvar pelo menos a nossa família. Fica com Deus, Deus abençoe e tenha uma noite abençoada.